Oi, turma! Hoje vamos dar início à parte de comunicação de dados, estudando os modelos de comunicação e os mecanismos de acesso ao meio. Começando primeiramente pelos modelos de comunicação de dados, eles basicamente servem para definir como é que os dispositivos na rede se comunicam, como é que eles se organizam quanto a quem vai enviar, quem vai receber a informação. Então, tradicionalmente, nas redes de computadores, nós temos dois modelos que normalmente são os que são mais utilizados na internet, que é o modelo cliente-servidor, em que o cliente solicita as informações ao servidor e o servidor responde com a informação solicitada, e temos o modelo ponto a ponto, que também é conhecido como peer-to-peer ou P2P, em que é aquele que não existe o papel do servidor e os próprios dispositivos, as pontas, né, cada um dos computadores, participa do envio e do recebimento das informações. Este tipo de comunicação é bastante utilizado para troca de arquivos, como o BitTorrent, por exemplo. Entretanto, considerando um pouco mais o ambiente das redes industriais, nós temos outros dois modelos, como o modelo mestre-escravo, em que existem os vários sensores e atuadores na rede, que são os escravos, e eles são controlados por um mestre. Então existe um controlador lógico principal que consulta esses escravos para que eles enviem as suas informações. E temos, por fim, o modelo produtor-consumidor, que também é conhecido como modelo Publisher-Subscriber, em que existe um conjunto de produtores de conteúdo e os seus respectivos assinantes. Fazendo aqui uma analogia, como se existisse um produtor de conteúdo que manda para um grupo de dispositivos. Então, só esse grupo de dispositivos é que vai receber essa informação produzida. Então, entrando um pouquinho mais de detalhes, né, aqui no modelo cliente-servidor, os clientes, eles, como eu acabei de referir, eles realizam os pedidos, né, ao servidor. Então, aqui cito como exemplo, quando acessamos uma página web em que nós queremos ler algum conteúdo, alguma notícia, baixar alguma imagem daquela página, nós enviamos um pedido para o servidor, nós enquanto clientes, através do navegador ou qualquer outro tipo de aplicativo, e o servidor nos responde com aquele conteúdo solicitado. Então, normalmente, este é o modelo que mais encontramos na internet. Praticamente todo tipo de acesso é baseado no modelo cliente-servidor, seja um jogo online, seja acessar uma página da web, seja assistindo um vídeo no YouTube, qualquer outro modelo similar a esse, é sempre baseado no modelo cliente-servidor. Então aqui as mensagens elas são endereçadas com base nos endereços de origem e destino. Então o cliente sempre é a origem e o destino é sempre o servidor. Entretanto, toda solicitação enviada do cliente para o servidor deve ter uma resposta do servidor. O outro modelo que eu havia referido, que é o modelo peer-to-peer, ou ponto a ponto, basicamente vários computadores, conforme podemos ver aqui, eles se conectam entre si, formando uma grande rede, né, normalmente considerada como uma rede em malha, né, uma rede mesh, em que os próprios dispositivos são responsáveis por enviar e receber as informações. Então, como exemplos, nós temos o Skype, que apesar de ser um serviço da Microsoft, ele é proprietário. Sabemos que ele utiliza esse modelo ponto a ponto, porque os próprios dispositivos que estão em uma videoconferência se interconectam. E o BitTorrent, que é aquele mecanismo para troca de arquivos online, muito utilizado para fazer downloads, ele também é baseado nesse modelo de você acessar ou se conectar aos vários computadores na rede para obter os arquivos que você está realmente interessado em fazer esse download. Então eu faço aqui uma ressalva que basicamente o modelo ponto a ponto ele não tem a presença de servidores, né? Você não se conecta a um servidor para solicitar as informações, você se conecta às várias pontas. Porém, os serviços que comumente conhecidos como esses dois que eu citei aqui, tanto o Skype quanto o BitTorrent, eles recorrem ao uso dos servidores apenas para descobrir quais são as outras pontas que estão fazendo parte daquele grupo de computadores. Então, no BitTorrent existe o servidor que normalmente chamamos de tracker. Então, vamos buscar informação nesse tracker para saber quais são os computadores que eu posso, ou que o cliente pode ir lá baixar os seus arquivos. Já o Skype, o propósito é outro, é utilizado o servidor para fazer o login, né, junto à Microsoft, e uma vez que é feito o login, o cliente já está dentro da própria rede do Skype,
e aí ele consegue achar as outras pontas, né, às quais ele quer se conectar. Passando para o outro modelo, o mestre-escravo, conforme eu exemplifiquei agora há pouco, o mestre ele controla todos os escravos. Então os escravos eles não têm autonomia para enviar informações. Eles sempre têm que ser primeiro provocados pelo mestre. Então o mestre sempre vai existir algum dispositivo com alguma inteligência. Neste exemplo aqui, considerando um chão de fábrica, nós temos um controlador lógico programável, também conhecido como CLP, em que ele é o mestre, e ele sempre se comunica em barramento, né, que geralmente é a topologia mais utilizada nas redes industriais, com os dispositivos escravos, né, sejam sensores, atuadores, interface homem-máquina, entre outras. Então o mestre vai enviar a solicitação, chega ao escravo, o escravo responde com a sua informação. Neste tipo de modelo, mestre-escravo, é necessário implementar um controle da comunicação para que haja o controle do acesso ao meio, para que o acesso ao meio não seja aleatório, a fim de evitar colisões da informação e, consequentemente, a perda dos dados. Então existem dois algoritmos, dois mecanismos de acesso ao meio que podem ser utilizados neste modelo mestre-escravo, que é a passagem de permissão, que é o token passing, e o polling. Nesta aula ainda vamos abordar um pouco mais de detalhes destes dois mecanismos de controle de acesso ao meio. Passando aqui para o produtor-consumidor, Publish-Subscriber, conforme eu havia referido, existe um conjunto de produtores, que são aqueles que produzem a informação ou publicam eventos, e existem os consumidores, que são dispositivos que estão reunidos em um grupo, né, registrados, para receber essa informação produzida. Este modelo ele também é bastante utilizado nas redes industriais, em que temos alguns CLPs, né, controladores lógicos programáveis, produzindo alguns conteúdos, e sempre que eles lançam essas informações na rede, eles são enviados para os dispositivos que estão associados, né? Seja um sensor, um atuador, uma interface homem-máquina ou qualquer outro tipo de dispositivo. Então, é possível existir mais de um produtor de consumidor e múltiplos dispositivos associados a cada um desses produtores. De forma que o conteúdo produzido só vai ser enviado na rede para aqueles que estão cadastrados ou registrados para receber essa informação. E o controle da comunicação aqui é baseado no polling. Passando agora para o controle de acesso ao meio de comunicação, nós sempre temos um desafio porque geralmente esse canal de comunicação ele é compartilhado com vários dispositivos. Então fica o desafio para determinar a melhor alocação de canais para que não ocorram colisões entre os vários dispositivos que queiram transmitir simultaneamente. Então a característica principal para alocar um canal ou alocar uma oportunidade de acesso ao meio de transmissão é que todos os usuários eles devem ter direito a acessar esse meio. Então existem duas formas de fazer essa alocação, que é a alocação estática e a alocação dinâmica. O nosso enfoque na aula de hoje vai ser na alocação dinâmica. Entretanto, vamos fazer aqui uma breve explanação sobre o que é a alocação estática. A alocação estática nada mais é do que, para cada N usuários, dividir a banda, né, disponível, ou a largura do canal disponível, em N partes iguais. Então, cada usuário vai ter direito a um subcanal, que podemos dizer que é um subcanal privado, para poder transmitir. Então, nada mais é do que fazer a alocação de parte ou de uma porção do canal, pode ser em frequência ou no tempo, e o usuário vai ter a oportunidade de utilizar esse subcanal dedicado a ele. Entretanto, essa alocação estática ela tem alguns problemas quando existe uma grande quantidade de usuários na rede, porque aí começam a ficar os recursos escassos, dado que são canais privados, então privados pressupõe que fica dedicado mesmo que aquele usuário não o utilize. Então, à medida que a rede vai crescendo em quantidade de usuários, vamos ter problemas de ter canais disponíveis para todos os novos usuários. Então, para resolver isso, é necessário recorrer à alocação dinâmica, em que não existe nenhum subcanal privado para os usuários. Neste caso, os usuários eles vão disputar, né, eles vão concorrer por uma oportunidade de transmissão no meio de comunicação. Então eles vão solicitar
uma tentativa de transmissão de dados, e se houver possibilidade de ele transmitir naquele momento de forma que não ocorra colisão, ele vai ganhar essa oportunidade de transmissão e vai transmitir. Caso contrário, ele deverá aguardar um tempo até tentar novamente obter essa oportunidade de transmissão. Existem diversos algoritmos de alocação dinâmica de canais. Eles podem ser baseados no acesso aleatório e no acesso controlado. O acesso aleatório, conforme eu expliquei agora, o nó ele vai disputar o acesso ao canal com os outros nós, né? Se ele detectar que esse canal está livre, ele recebe essa oportunidade de transmissão. Entretanto, não existe uma ordem de acesso, né? Conforme eu digo, o acesso ele é aleatório. Se eu tiver alguma informação para transmitir, eu vou verificar se aquele canal está livre. Caso esteja, eu transmito. Caso não esteja, eu não transmito. Mais tarde, algum outro dispositivo pode fazer o mesmo procedimento. Ele vai escutar se o canal está livre para poder transmitir. Então não existe uma ordem, não existe um momento específico para cada um transmitir. Então é basicamente, eu quero transmitir, eu vou lá e escuto. Se estiver livre, eu transmito. Se não estiver livre, eu não transmito. Entretanto, mesmo esse procedimento de escutar o canal, seguindo essa questão de verificar se está livre ou não, nada impede que dois ou mais dispositivos escutem o canal livre ao mesmo tempo, né? Não está havendo nenhuma transmissão, o dispositivo A escutou o meio, o dispositivo B escutou o meio, ambos detectaram que estavam livres, e aí eles transmitiram ao mesmo tempo. E isso aí vai resultar numa colisão, com certeza. E a colisão não é uma situação desejável, porque a colisão representa perda de mensagens na rede. Então, como exemplo de acesso aleatório, que vai ser um dos grandes enfoques aqui na aula, é o CSMA, que ele é conhecido como detecção de portadora. Vamos entrar em detalhes sobre eles nos próximos slides. Entretanto, falando aqui um pouquinho do acesso controlado, ele é o acesso que não tem contenção. O que isso significa? Significa que os dispositivos eles não vão disputar por uma oportunidade de transmissão no meio de comunicação. Eles simplesmente são consultados, por isso que eu referi lá no modelo mestre-escravo e no modelo produtor-consumidor, que tem que existir o papel de um mestre ou de um produtor que provoque os dispositivos para que eles transmitam. Então, neste caso aqui, os nós eles são consultados quanto à necessidade de transmitir. Então, imaginemos uma rede com vários escravos, e um mestre consulta o primeiro escravo, dizendo: você tem alguma coisa para transmitir? Se o escravo tiver, ele transmite. Se não tiver, ele avisa que não tem. Aí passa para o próximo escravo. Então o mestre vai lá no segundo escravo e pergunta: você tem alguma coisa para transmitir? Não tenho. Aí o mestre vai de novo e consulta o terceiro. Se o terceiro tiver, transmite. Então basicamente é sempre controlado pelo mestre. Se o mestre for configurado para fazer consultas periódicas, né, intervalos de tempos fixos, só vai haver transmissão por parte dos escravos quando for feita essa consulta por parte do mestre. Consequentemente, essa característica de ser provocado apenas pelo mestre evita ou minimiza praticamente a ocorrência de colisões. Então não há ocorrência de colisões, uma vez que o próprio nome diz, o acesso é controlado, não é aleatório, conforme expliquei anteriormente. Como exemplos de mecanismos de acesso controlado, nós temos o polling, vamos falar um pouquinho dele mais adiante, e a passagem de permissão, que é o token passing ou passagem de ficha, que nós também vamos abordar. Então, começando aqui pelo acesso baseado em contenção, nós vamos focar no CSMA, que é basicamente o acesso múltiplo com detecção de portadora. O dispositivo vai escutar o meio antes de transmitir, para evitar, né, que ele comece a fazer essa transmissão e cause uma colisão. Então, se o meio está livre, ela vai transmitir. Se o meio estiver ocupado, ele vai aguardar um tempo para tentar novamente. Entretanto, existe uma característica deste algoritmo em que dois dispositivos, ao mesmo tempo, podem escutar o canal como estando livre. E nesse caso, os dois vão poder iniciar suas transmissões. Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver que o dispositivo A está interligado ao dispositivo B até o dispositivo Z, né, ignorando aqui a quantidade de dispositivos que estejam na rede. Mas caso A escute, num determinado momento, que o meio está livre, ele pode começar a transmitir a sua informação. Então a sua informação vai sendo propagada ao longo do tempo. Entretanto, um pouquinho mais tarde, alguns segundos depois, Z resolveu transmitir a sua informação, escutou o meio e estava livre.
e aí começou a transmitir também. Então sua informação está sendo propagada ao longo do tempo. Entretanto, a informação de A está vindo e vai acontecer aqui o encontro dos dois sinais, né? As duas informações elas foram enviadas e aí temos uma colisão. E a característica normal do CSMA, quando ocorre uma colisão, é que a hora que ocorre essa colisão, ele vai enviar um sinal para toda a rede, obviamente respeitando aqui o tempo de propagação, até chegar em todos os dispositivos, para eles abortarem a sua transmissão, para evitar que as colisões continuem. O próximo passo é A vai tentar novamente mais tarde, esperando um tempo aleatório, e Z também, para tentar transmitir a sua informação, evitando esse tipo de situação. Então, para deixar bem claro, a detecção de portadora, ou seja, escutar se o meio está livre, ela não elimina a colisão, ela minimiza. Então, ainda continuando nessa discussão das colisões, essa possibilidade de ocorrer uma colisão na detecção de portadora, ela ocorre em função do que a gente chama de tempo de vulnerabilidade, que é justamente o tempo decorrido entre o momento que o dispositivo A escutou o meio livre e começou a transmitir, e o dispositivo, no caso anterior era Z, mas vamos considerar aqui que é o D, e o D, ele só vai detectar que A começou a transmitir, que o meio está ocupado, alguns segundos depois. Percebam essa área toda sombreada em escuro, que o D vai poder iniciar a sua transmissão dentro deste tempo aqui. Caso o D inicie, com certeza vai ocorrer uma colisão, conforme ilustrei no slide anterior. Então, todo este intervalo de tempo aqui é o que chamamos de tempo de vulnerabilidade. Então, o D só vai detectar que A está ocupando o meio alguns segundos depois. E aí sim, aqui nesta faixa amarela, D vai escutar a portadora, tentando, por exemplo, transmitir, mas ele vai verificar que está ocupado. Então, ele não transmite aqui, ele só vai poder transmitir quando a informação for, ou melhor, a transmissão for encerrada por A. Então aqui eu vou apresentar agora para vocês duas variantes do CSMA, em que uma é o CD, que é o Collision Detection, que é para redes cabeadas, e a outra é o Collision Avoidance, que é o CA, que é para as redes sem fio, especificamente o Wi-Fi. Então, como eu disse, o Collision Detection é utilizado nas redes cabeadas, ele detecta a colisão durante a transmissão, ou seja, quando um dispositivo envia a sua informação, ele fica escutando o meio mesmo após essa transmissão. Então, ao perceber uma colisão, como é que ele vai perceber a colisão? Quando vê que o sinal houve algum ruído, quando o sinal teve alguma perturbação. Então, ele aborta imediatamente a transmissão e ele reforça o canal com um sinal que a gente chama de jam signal, que é o sinal máximo, né? O ruído máximo na rede, que vai ser enviado para todos os dispositivos. Obviamente que todos os dispositivos estão ligados ao cabo, e aí eles vão conseguir receber esse jam signal e aí abortar as suas transmissões. Para quê? Para reduzir o máximo o tempo de colisão e assim tentar maximizar a eficiência do canal. Porque a partir do momento que ocorre uma colisão, o correto é parar qualquer transmissão para que os próximos dispositivos ganhem a sua oportunidade e comecem a transmitir. Caso não houvesse essa injeção do jam signal, ia ter que esperar todo o sinal transmitido, colidido, chegar até o destino, para depois o destino verificar que a informação ela foi perdida, não é recuperável, enviar uma informação de volta dizendo, houve um erro aqui na transmissão, mande de novo. Então isso aí demora mais do que você chegar lá e simplesmente abortar a transmissão. Então a estratégia usada no CSMA-CD é justamente detectar uma colisão e injeta um sinal máximo na rede, um ruído máximo, para abortar todas as transmissões de todos os dispositivos. Como eu havia referido anteriormente, quando ocorre uma colisão, ou seja, quando acontece de jam signal, aquela estação ou aquelas estações que estão envolvidas na colisão, elas vão aguardar um tempo aleatório, que chamamos de tempo de back-off, para tentar novamente transmitir. Então esse back-off é um número sorteado, aleatoriamente, mas baseado numa distribuição estatística, em que um dispositivo, quando sorteia esse tempo de back-off, à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo decrementado. Então, supondo que tenha ocorrido uma colisão, o dispositivo recebeu um back-off de 100 unidades de tempo, e aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai ser decrementado. 99, 98, até chegar em 0. Quando chega em 0, é que aquela estação que teve a colisão vai tentar
novamente escutar o meio para ver se pode transmitir. Se acontecer novamente colisão ou se o meio estiver ocupado, um novo tempo de back-off vai ser sorteado aleatoriamente. Pode ser novamente 100, pode ser 200, pode ser 50. Como eu disse, o valor é aleatório. Então o tempo de back-off ele foi criado para aumentar a justiça na utilização do meio de comunicação, o canal. Então no caso, quando duas estações elas colidem e precisam sortear esses tempos de back-off, eles abrem a oportunidade para as outras estações poderem transmitir no intervalo de tempo que o meio vai ficar ocioso, enquanto essas estações não voltam a ter a sua oportunidade de transmissão. Essas estações que eu me refiro, essas que estão com o tempo de back-off sendo decrementado. Então nós aqui temos um fluxograma de funcionamento do CSMA-CD. Então que basicamente temos o início da comunicação, o dispositivo foi ligado, ele vai escutar se o meio está livre, caso não esteja, ele fica neste loop, né, sempre tentando escutar. O meio está livre, até que ele consegue, em algum momento, encontrar o meio livre, se estiver. Ele vai, então, transmitir o seu dado. Né? Como eu disse agora há pouco, ele fica escutando se vai ocorrer alguma colisão, caso haja alguma perturbação no sinal. Não havendo colisão, ok, a transmissão foi feita com sucesso e assim encerra. Entretanto, se houver uma colisão, vai ser transmitido aquele jam signal, que é o ruído máximo, para que todos os dispositivos da rede abortem as suas transmissões. E aí ele verifica um limite de transmissões, se foi atingido, que geralmente esse limite é 7, ou seja, seria 7 tentativas para obter sucesso na transmissão. Não conseguindo sucesso na 7ª, ele vai abortar essa transmissão e encerra. Vai ser necessário fazer a transmissão de um novo pacote. Entretanto, se esse limite não for atingido, né, o contador ainda estiver dentro de um valor menor que 7, vai sortear esse tempo de back-off para esperar um tempo novamente até conseguir verificar se o meio está livre e iniciar todo o ciclo novamente até conseguir a transmissão. Então, passando aqui para o cenário das redes sem fio, esse esquema de detecção de colisão ele é impraticável na rede sem fio porque o meio de transmissão é o ar. Então o ar é muito suscetível a interferências eletromagnéticas, ruídos, o próprio vento causa distorções do sinal. Então qualquer alteração de sinal poderia constituir como uma detecção de colisão. Então isso não funciona na prática na rede sem fio. Então para isso o que foi feito foi uma adaptação do CSMA para ele ser o CSMA-CA, né, que é o que chamamos de prevenção da colisão. Ele não detecta, ele previne. Né? Então, este padrão ele é adotado no Wi-Fi, né, nas redes sem fio 802.11, né, e ele é conceitualmente semelhante ao CSMA-CD, conforme vimos. Ele faz a detecção de portadora, ele tem o algoritmo back-off, mas não detecta a colisão. Então, vamos olhar aqui mais claramente para o fluxograma do CSMA-CA. Então, os dispositivos iniciam, eles verificam se o meio está livre. Caso não esteja, aqui temos uma diferença em relação ao CSMA-CD, é que o meio livre, quando não estava livre, ele simplesmente ficava tentando, ele era persistente, né? Ficava tentando escutar o meio livre até conseguir transmissão. Neste caso do CSMA-CA, o meio está ocupado, ele vai sortear um tempo de back-off aleatório, para depois desse tempo ele tentar novamente verificar se o meio realmente está livre ou não. Então este algoritmo aqui ele já não é tão persistente quanto o CSMA-CD. Então considerando que o meio esteja livre, o dispositivo, aqui tem uma situação opcional, que basicamente é assim, o dispositivo verificou se o meio está livre, ele vai poder transmitir a sua informação, se a informação for transmitida com sucesso, encerrou. Entretanto, existe um mecanismo adicional nas redes sem fio, que é o RTS e o CTS, que basicamente é o Request to Send e o Clear to Send, que é um mecanismo para ganhei um acesso ao meio, mas antes de transmitir, eu vou consultar o meu dispositivo na vizinhança, perguntando se o canal está, se ele aceita que eu transmita, se o canal está disponível para transmissão. Se eu receber uma confirmação, né, o Clear to Send daquele dispositivo, então eu vou poder transmitir. Caso eu não receba o CTS, né, essa confirmação, eu vou novamente aguardar um tempo de back-off para iniciar todo o processo. Só lembrando, o RTS-CTS é um mecanismo opcional
E ele foi criado para tentar resolver o problema dos terminais ocultos, que eu vou explicar agora para vocês. O problema dos terminais ocultos basicamente ocorre quando temos aqui no cenário 3 dispositivos, em que o sinal do dispositivo A ele alcança B, mas não alcança C. Entretanto, B, que é o dispositivo central, ele alcança os dois dispositivos A e C. E C só alcança até B. Então perceba, C não enxerga A e A não enxerga C. O que vai acontecer se não for implementado esse mecanismo RTS-CTS? Então, se considerarmos que C está enviando o sinal para B, A não vai saber disso. Então, A vai detectar, percebam que o sinal de A só alcança até B, né, não alcança C. A vai detectar que o canal está livre. Se A quiser transmitir para B, sem usar o RTS-CTS, ele simplesmente vai transmitir, porque o acesso está livre. Mas o que vai acontecer? Em algum momento, vejam que C está encobrindo B. O sinal de A, quando chegar aqui na área de cobertura de C, vai colidir ou vai causar interferência no sinal de C. E aí começam os problemas. Então, para isso que foi criado o RTS-CTS, para minimizar esse tipo de situação. Então, C vai estar transmitindo para B e A vai primeiro tentar transmitir para B um RTS. O que vai acontecer? Esse RTS vai sim, de fato, causar alguma interferência aqui no sinal, mas não vai receber o CTS de B. B não vai enviar o CTS porque está ocupado com C. Né? Houve ruído, né? B não recebeu o RTS, na realidade recebeu o sinal com problemas. Então, recebendo esse sinal com problemas, não vai transmitir o CTS. Uma vez que A não recebeu o CTS, ele não vai transmitir. Vai fazer o quê? Vai aguardar um tempo de back-off para tentar novamente. Se o meio estiver livre, ele vai transmitir RTS novamente até conseguir receber um CTS para poder transmitir a sua informação. Então, este problema do terminal oculto só é resolvido com o RTS-CTS. Caso não seja implementado, como eu disse, o RTS-CTS ele é opcional, vamos ter esse tipo de problema. A vai causar interferências na comunicação de C para B. Entretanto, existe um outro problema aqui nas redes sem fio, que não é resolvido pelo CSMA-CA, seja ele com RTS ou sem RTS, que é o problema dos terminais expostos. Ele é um pouquinho diferente aqui do terminal oculto, que basicamente nós aqui temos 4 estações, então o problema do terminal exposto tem que ter a presença de 4 estações na rede, em que essa estação, aqui a estação A, B, C e D, a estação B ela enxerga A e C, mas não enxerga D. D enxerga C, mas não enxerga B nem A. Mas aqui vamos ter a seguinte situação. Vamos supor que B está enviando para A a informação, então percebam aqui o raio de alcance de B, né, vai ocupar todo este raio, o canal, nesta região, incluindo C. Então B está enviando para A, ok, sem nenhum problema. Entretanto, D vai querer transmitir para C, D vai causar uma colisão porque ele não consegue ver a transmissão de B. Né? B está bloqueando todo esse sinal aqui ao redor. Então nós costumamos dizer neste exemplo aqui que C é um terminal exposto na rede. Né? Exposto, nesse caso, para D. D não enxerga B, então D não sabe que está ocorrendo uma transmissão de B para A, que aí causa o impedimento de C de transmitir. Então, neste caso, não é resolvido com RTS-CTS. Entretanto, esta é uma situação que acontece com alguma frequência, mas normalmente em redes grandes, em que há muita proximidade dos dispositivos. Então, aqui poderia citar como exemplo uma rede de sensores, que seria perfeitamente possível de acontecer este tipo de problema. Lembrando que todos estes algoritmos CSMA, seja o CD quanto o CA, eles são baseados em contenção, ou seja, eles são de acesso aleatório. Os dispositivos eles acessam o meio quando desejam. Eles ficam tentando consultar o meio livre a hora que bem entenderem. Entretanto, a gente passa agora a estudar o acesso controlado, em que o acesso, ele, como o próprio nome diz, ele é controlado por algum dispositivo, como se fosse um mecanismo principal que vai consultando os dispositivos na rede para que eles transmitam em um determinado período, em um determinado momento. Então, o primeiro deles a estudar é o polling, que o polling basicamente normalmente é utilizado em topologias de barramento, que temos vários dispositivos ligados a um único fio, que é muito comum em redes industriais, e uma estação central,
que, considerando um ambiente industrial, seria um controlador lógico programável, né, um mestre, por exemplo, ele vai controlar o acesso consultando os seus escravos. Os nossos escravos só vão transmitir quando realmente forem interrogados por esse controlador. Então, basicamente, ele funciona conforme esse esquema apresentado aqui abaixo. Temos a entidade controladora, duas estações, A e B. Então, a estação controladora vai enviar para a primeira estação um comando POL, né, basicamente perguntando: você tem alguma informação para transmitir? Neste caso específico, o A não tem nada para transmitir, então ele responde com um AQ, um reconhecimento negativo, né, um NAC, dizendo não tenho nada para transmitir. E esse objetivo do uso do NAC é para não ficar aguardando um tempo aleatório até conseguir concluir que ele não tem nada para transmitir. Então é assim, perguntou para ele, tem coisa para transmitir? Transmite. Não tem para transmitir, ele avisa logo, não tem. Feito essa interrogação ao ar, ele vai consultar o próximo na lista, porque existe uma lista de interrogação. São a lista das estações que estão na rede. Então o dispositivo controlador vai enviar o POL para a estação B. A estação B vai ser interrogada, no caso você tem dados a transmitir, e ela vai responder que sim. Mas como é que ela responde que sim? Ela vai logo mandando os dados. Então ela vai ganhar uma oportunidade de transmissão e transmite a sua informação. Uma vez que a informação foi transmitida e recebida pela estação controladora, ela vai confirmar através do AQ, dizendo: opa, eu recebi sua informação. E aí encerrou. E aí a estação controladora ela vai continuar consultando as demais estações, né, conforme a lista que existe, né, de dispositivos na rede. Então, desta forma, não há aquela disputa do canal. Tudo vai ser regido pela estação central, a estação controladora. E por fim, o outro mecanismo de acesso controlado, também bastante comum nas redes industriais, é a passagem de permissão, né, conforme eu já comentei, é o token passing, ou a passagem da ficha, né, que nada mais é do que um padrão especial de bits, né, um quadro de informação específico, que ele é passado sequencialmente de uma estação para outra. Então, podemos ver aqui 4 estações, elas estão ligadas em um barramento que constitui uma topologia em anel, né, porque ela é cíclica. Então, a estação A ela vai receber o token e ela vai passando para as outras estações e só quando cada estação tiver o token é que vai poder transmitir essa informação. Então a gente pode até fazer aqui uma analogia do token como se fosse uma cesta, né, uma caixa, em que ela vai sendo passada de estação para estação e os dispositivos vão colocando a sua informação dentro da cesta, né, e essa cesta vai carregando essa informação ciclicamente na rede. Então, reforçando, só quem recebeu o token é que vai poder transmitir. Esse tipo de mecanismo de passagem de permissão é utilizado nas topologias em anel, né, conforme essa que estamos vendo aqui, ou na topologia em barramento, conforme exemplifiquei anteriormente. Então, pessoal, basicamente era essa a ideia da aula de hoje, mostrar para vocês o modelo de comunicação. Vimos o modelo cliente-servidor, o modelo peer-to-peer, mestre-escravo e produtor-consumidor, estes dois últimos mais voltados para as redes industriais, e vimos os mecanismos de controle de acesso ao meio, especificamente os de acesso aleatório, baseados no CSMA. Vimos as diferenças entre as redes cabeadas, que é o com detecção de colisão, e nas redes sem fio, que é o prevenção da colisão, né, o collision avoidance. E vimos, por fim, os dois mecanismos de acesso controlado, o polling, em que as estações são consultadas através da estação central, e vimos a passagem de permissão, em que o token é passado por cada uma das estações e cada estação que tiver o token, elas fazem a sua transmissão. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Valeu!